Eu vim te contar nesse vídeo os 7 piores erros do investidor iniciante no imposto de renda. Vem comigo! Olá pessoal, eu sou a Laísa, sua contadora, em mais um vídeo aqui para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do brasileiro. E tem burocracia maior do que a tal da declaração do imposto de renda? Se você está chegando por aqui agora, se inscreve e ativa as notificações, porque eu tô juntinho com vocês nesse período de entrega da declaração. Não vou soltar a mão de ninguém, então vai ter muito conteúdo por aqui para te ajudar. Então vamos lá, o primeiro erro aqui do investidor é ter medo de declarar o imposto de renda. Gente, a declaração do imposto de renda é uma coisa que, se é a primeira vez que você está fazendo, ela dá um pouquinho de trabalho, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, ainda mais quando a gente está falando de operações de renda variável. Mas você não precisa ter medo de declarar o imposto de renda, você precisa ter medo de não declarar o seu imposto de renda no prazo e depois receber alguma notificação porque você era obrigado a enviar a declaração e não enviou. Mas não tenha medo de declarar e não ache também que se você declarar imposto de renda, você vai pagar imposto de renda, porque as duas coisas, elas são diferentes. A incidência do imposto de renda, ela normalmente é feita mensal durante o ano. A declaração anual, ela só vai fazer um comparativo entre as suas retenções do ano sobre a sua renda e o que você realmente devia, né, de acordo com as suas deduções ou com o desconto simplificado deles lá. E se você teve mais imposto de renda retido no ano sobre as suas fontes pagadoras, seus rendimentos, do que aquilo que você deve, você ainda recebe uma restituição. Então não fique com medo de fazer a declaração do imposto de renda. Apenas procure buscar informações confiáveis para que você possa fazer a sua declaração com segurança. Segundo erro do investidor iniciante é o quê? Não fazer o controle das suas operações mensalmente. E esse controle que eu tô falando, gente, não é nada exorbitante, é você saber qual operação de compra você fez, qual papel, qual empresa você comprou, qual ativo você comprou, qual foi o preço de compra e a quantidade. A mesma coisa nas suas vendas. Ah, vendi tanto por essa quantidade e esse valor aqui deu tanto. Então esse é o controle mensal que você precisa fazer das suas operações. Ah, recebi dividendos, recebi juros sobre capital próprio. Sobre esses proventos, né, não é tão importante a gente fazer o controle mensal, porque quando chegar lá no início do ano, na hora de fazer a declaração anual, as corretoras, a própria B3 ou até mesmo as empresas vão te fornecer em forma de rendimento, te falando quanto foram os seus proventos durante o ano. Então, o controle que você precisa ter é principalmente das suas operações de compra e de venda. Terceiro erro é não saber que tipo de imposto você está sujeito. Gente, o investidor da renda variável, ele não tem a mesma comodidade que o investidor da renda fixa e pode ser a mesma pessoa, né? Nos investimentos de renda fixa, ele tem uma certa comodidade, na renda variável, não. Lá na renda fixa, a própria instituição financeira vai fazer toda a retenção de imposto para você. Você não vai nem ver o valor daquele dinheiro. Já na renda variável, não. É você que tem que controlar as suas operações e saber quando você tem que pagar o imposto ou não. Até porque esse imposto, ele é pago mensalmente. Então, você tem que saber se você tem imposto a pagar ou não. Algumas situações onde você tem imposto a pagar. Quando você faz dentro do mês vendas acima de R$20 mil e obteve um lucro nessas vendas, isso em operações como um swing trade, você tem que pagar o imposto. E isso vence no último dia útil do mês seguinte. Então você tem que apurar, gerar o boleto e pagar o imposto que você deve. Na declaração anual, você vai fazer somente uma informação e a Receita vai fazer a confrontação das informações que você forneceu e que as instituições financeiras, as empresas forneceram, tá? Uma outra situação também onde você tem imposto a pagar, quando tem lucro mensal no day trade, você tem que pagar imposto de renda independentemente do valor. Venda de cota de fundos imobiliários com lucro, você também tem que pagar o imposto. Então, quando você começa a investir na renda variável, é importante você conhecer que tipo de tributos estão sujeitos ali às suas operações para saber
saber exatamente o que você vai precisar fazer. Quarto erro do investidor na bolsa de valores é fazer day trade e não aproveitar os seus prejuízos. O day trader, já falei isso aqui em outros vídeos, não tem um dia de paz, coitado. Ele, além de estar lá de olho nas operações que ele tem que fazer para ver se ele vai ter lucro ou prejuízo na operação de day trade, ele ainda tem uma preocupação grande, que é o imposto de renda. E para você aproveitar o máximo das suas operações de day trade, sempre pagar a menor quantidade de impostos possível dentro da lei, você precisa saber que quando você tem prejuízos no day trade, você pode utilizar esse prejuízo para deduzir a sua base de cálculo de imposto de ganhos futuros. Então, um erro do day trader é não aproveitar esses prejuízos e acabar pagando mais imposto do que ele deveria. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo aqui somente falando de day trade, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Quinto erro do investidor iniciante no imposto de renda é declarar as ações por valor de mercado. A propriedade que você tem das ações em 31/12 do ano da declaração, que nesse ano agora de 2023 é 31/12 de 2022, você tem que informar lá na ficha de bens todas as ações que você tinha nessa data. E aí, um erro muito comum do investidor é o quê? Ele tira lá o informe de posição acionária da B3, que vai ter a quantidade de ações que ele tinha naquela data e vai ter do lado as cotações das ações naquela data. Aí ele pega, tá lá prontinho, na ansiedade ele vai lá e pá, informa esse valor lá de quantidade e de cotação dentro do imposto de renda dele, quando na verdade não é bem assim. Por isso que eu falei lá no segundo erro que você tem que controlar suas operações, porque o que você tem que informar lá na ficha de bens e direitos do imposto de renda não é o valor de mercado da ação em 31/12 de 2022, e sim o valor que você comprou essas ações. Então é sempre valor de compra. Você não vai incluir na sua declaração valores de mercado das ações. Sexto erro é não saber apurar o custo médio das suas operações. Quando você faz vendas, quando você faz várias compras daquela mesma ação em datas diferentes, com preço diferente, lá quando você chegar na declaração do imposto de renda, você vai ter que informar uma coisa chamada de custo médio. Qual que é a melhor forma? A melhor forma não, a única forma, a forma correta de você fazer a apuração do seu custo médio. Você vai pegar lá as suas operações de compra. Então vamos supor que você comprou. Eu vou pegar a calculadora ali rapidinho para fazer essa conta aqui junto com vocês. Então vamos lá, peguei a calculadora aqui pra gente fazer esse cálculo do custo médio e eu mostrar para vocês como que funciona. Vamos supor, vou deixar passando aqui na tela para vocês, que a gente comprou de uma determinada ação. Primeiramente, em uma data, a gente comprou 100 ações desse mesmo papel, dessa mesma empresa, no valor de R$12 cada uma, totalizando uma compra de R$1.200. Beleza. Depois, em uma outra data, a gente comprou mais 150 ações dessa ação, agora por um preço unitário de R$13,50. Então, a gente totalizou uma compra de R$2.025. Depois, a gente fez uma outra compra de R$200, agora... De R$200 não, de 200 ações, agora por um preço de R$14,20. Então, a gente vai ter aí R$2.840 de compras totais. Então, a gente fez compra primeiro de 100 ações, mais 150 mais 200. Então, 100 ações mais 150 mais 200, a gente teve no total 450 ações. Beleza, agora a gente precisa fazer o quê? Não basta você pegar ali os seus preços unitários, pega o 12 mais 13,50 mais 14,20, tira a média dos 3, esse é o custo médio. Esse não é o seu custo médio, você precisa levar em consideração que cada preço unitário que você tem aqui, você comprou uma quantidade diferente. Então você precisa ponderar essa média pelas quantidades. Mas não se assuste, porque isso não é nada complicado. O que você vai fazer?
você vai pegar os valores totais das suas compras. A primeira compra foi 1.200, segunda compra 2.025, terceira compra 2.840. E aí você vai somar tudo aqui, ó, 1.200, 2.025, 2.840. Chega no valor de R$ 6.065. Bom, tem o valor total, tem as quantidades totais, agora basta você dividir um pelo outro. A gente tinha quantidade total de 450 ações, então 6.065 a gente vai dividir por 450 ações. E aí a gente vai achar um custo médio de 13,47,7777, 13,48 arredondando. Esse é o custo médio das suas ações e é muito importante que você saiba calcular ele direitinho. Tá gostando desse vídeo? Então, antes de eu falar que o último erro do investidor iniciante, aproveita, se inscreve nesse canal. Já tem uma live aqui completona, um aulão de como você declarar suas ações no imposto de renda. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer um conhecimento mais aprofundado de imposto de renda também, está aberta a inscrição do nosso curso Imposto de Renda na Prática, com mais de 50 aulas, certificado, tutoriais, legislação, tudo que você precisa para declarar qualquer tipo de situação dentro da declaração do imposto de renda. E o sétimo erro do investidor iniciante é não guardar suas notas de corretagem. Gente, nesse ano de 2023, a gente vai ter uma novidade. A gente teve uma novidade no programa do imposto de renda que vai complicar a vida de muita gente, que é o quê? Agora, quando você informa lá na ficha de bens a propriedade das ações, você tem que colocar, se esse bem é negociado em bolsa de valores, o código da negociação. Então, o investidor, ele precisa se manter organizado durante o ano, controlar suas operações e também guardar suas notas de corretagem para não ter problemas na hora de declarar o imposto de renda e ficar tranquilo e na paz com a sua declaração, sem medo de ser pego aí em malha fina ou de ficar sem declarar e ter que pagar multa depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo e até o próximo.